Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou contar pra vocês como que foi a nossa experiência com a adaptação escolar do Heitor e também vou dar 10 dicas que podem te ajudar no processo de adaptação escolar do seu filho também. O início da vida escolar é um grande desafio tanto para os pais quanto para as crianças. E a pandemia acabou tornando todo esse processo muito mais difícil. O meu filho mesmo, ele acabou tendo um bom atraso aí para começar na escolinha, começar as aulas de fato, porque primeiro a gente estava em lockdown, né, as escolas nem estavam funcionando, e aí quando as aulas voltaram, foi bem ali no período que eu engravidei, estava ali no início da gestação, então eu fiquei muito insegura em relação a mandar ele para a escola, né, porque gestantes são aí, né, um dos grandes grupos de risco. Mas por fim eu criei coragem, me informei bastante e aí a gente iniciou esse processo do início das aulas quando ele já estava com 2 anos e 5 meses. Claro que eu tive esse privilégio de poder esperar até essa idade, né, porque enquanto eu estava trabalhando, a minha mãe estava me ajudando a cuidar dele e desde que eu fiquei grávida, né, eu tô de licença, é uma licença preventiva aí, né, que a empresa que eu trabalho me deu. Então eu tive esse privilégio de poder ficar com ele, né, até esse período. Sei que nem todo mundo tem essa opção. E eu sentia também que o Heitor, ele tinha muita necessidade de conviver com outras crianças, né, que isso também foi algo que a pandemia atrapalhou demais, essa socialização das crianças. Eles ficaram muito isolados, né, então crianças aí nessa faixa de 1 ano e meio, 2 anos, muitas delas estão tendo muita dificuldade, né, de socializar. E eu comecei a sentir essa dificuldade, essa necessidade no Heitor também. E afinal, como que foi todo esse processo? Bom, na verdade, esse processo começou muito antes do primeiro dia de aula e aqui eu já quero deixar a minha primeira dica para vocês. Primeira dica é encoraje o seu filho a interagir com outras crianças. Então, sempre que ele tiver a oportunidade de encontrar ali primos, ou encontrar, né, poder ir no parquinho. Há poucos meses atrás liberaram o uso do parquinho aqui no condomínio que a gente mora. Então sempre que ele estava ali no parquinho, chegava outra criança, eu encorajava ele a conversar, falava, olha, o amiguinho chegou para brincar, vamos brincar junto. Claro, de máscara, tomando todas as precauções, mas eu sempre encorajei, eu e meu marido encorajamos esse contato com outras crianças. E como a gente tinha ficado muito isolado nesse período todo da pandemia, eu percebi que nas primeiras interações ali ele tinha um pouquinho de dificuldade, um estranhamento, mas logo ele se tornou uma criança extremamente sociável, acho que já é ali do temperamento dele, e ele começou a interagir muito bem com os amiguinhos, com os priminhos, e isso, né, já refletiu também quando as aulas iniciaram, ele teve um pouquinho mais de facilidade de aceitar os amiguinhos na escola também. Outra coisa que a gente fez foi levar o Heitor para conhecer a escolinha antes dele começar as aulas. A escolinha do Heitor é uma escola pública aqui na cidade que a gente mora e ela fica dentro de um parque ecológico. Então lá tem trilha pra gente caminhar e aí no meio da trilha tem patinho, tem tartaruga, tem lago, tem galinha, galo, tem vários bichinhos, muitas árvores com frutinhas e tudo. Então a gente entrava lá, passeava com ele, mostrava a escolinha, ou mesmo passava de carro na frente, né, e mostrava pra ele, e ia falando, olha, você vai estudar aqui, você vai vir pra escolinha, olha como a escolinha é legal. Então é legal também, antes de começar a levar a criança de fato pra escola, já vai mostrando pra ela onde que é, né, para aquele ambiente se tornando mais familiar e quando de fato ele for, né, iniciar as aulas, ele já não ir para um lugar totalmente desconhecido. Além disso, a gente também começou a conversar muito com ele sobre o início das aulas. Como é que eu fiz isso? Um mês antes, eu comecei a falar para ele sobre a escolinha. Eu falava um pouquinho por dia. Então eu falava, olha filho, tá chegando a hora de você ir para a escola, daqui a alguns dias você vai começar a ir para as aulas. Lá na escolinha vai ter amiguinhos, vai ter os patinhos, vai ter as árvores, vai ter um escorregador, vai ter muita brincadeira, você vai brincar, vai cantar, vai ser muito divertido, vai ter macarrão. Então eu falava tudo pra ele, as coisinhas que ele mais gosta, né? E aí aos pouquinhos ele foi criando essa vontade de ir pra escola, né? Essa novidade, né? E virou um evento esse primeiro dia de aula. E a quarta dica que eu quero dar é incluir a criança nos preparativos pra escolinha. Então o Heitor, ele me ajudou a montar a mochilinha dele. Então a gente pegou a mochilinha, eu expliquei pra ele que aquela mochilinha a gente ia levar pra escola, ia ser a mochila da escola. E aí ele me ajudou a colocar lá dentro a agenda, as roupinhas que a gente ia levar pra escola, a escova de dente, pasta de dente, a toalhinha dele. Me ajudou a colocar a garrafinha de água, fralda, lencinho umedecido. Então ele me ajudou em todo esse processo. E outra coisa que eu percebi que foi muito importante foi a questão do uniforme. Uma coisa que eu não imaginava, assim, né, que ele ia dar bola, né?
Mas o uniforme foi muito importante pra ele, porque virou como se fosse uma roupa especial, porque ele coloca aquela roupa, é igual a roupinha dos outros amiguinhos, né? E é uma roupa especial, é a roupa da escola. Então, essa questão do uniforme também eu nunca dei atenção pra isso, mas também se tornou como se fosse um ritualzinho pra ele. Ele sabe que quando ele coloca aquela roupinha ali, é a roupinha da escola. E finalmente chegou o primeiro dia de aula. E antes desse primeiro dia chegar, eu tentei mentalizar ali uma rotina para seguir com o Heitor todos os dias. Então, todos os dias a gente faz sempre, né, essa mesma rotininha, que é a minha quinta dica para vocês. Então, a gente acorda e aí a gente vai preparar o café da manhã e o Heitor sempre me ajuda. Então, todo dia de manhã ele gosta de comer ovo mexido. Então, ele vai lá, ele pega o ovinho na geladeira, pega a panelinha, pega a manteiga, o sal, o pratinho dele, tudo que eu vou precisar usar, né, para preparar o ovinho, e ele me ajuda ali no preparo do ovinho mexido dele. Eu gosto de dar esse ovinho em casa porque na escolinha dele, geralmente o café da manhã é bolacha, né, como é escola pública, né, e ele não tem muito hábito, nunca teve hábito de comer bolacha, nem sempre ele aceita, e ele gosta mesmo do ovinho de manhã. Então eu dou já o ovinho porque aí ele vai, né, mais tranquilo, comeu, não comeu, também já tá bem alimentadinho. E aí a gente come, escova os dentes, coloca o uniforme, penteia o cabelo, e aí geralmente a gente vai pro quarto dele escolher um carrinho. Aliás, já eu falo sobre esse carrinho pra vocês, mas aí depois disso, finalmente nós vamos pra escola. E uma dicasinha bônus aqui que eu quero dar é que nesse trajeto até a escolinha, tenta encorajar a criança também. Olha, a gente tá indo pra escola, que legal, vai ser um dia muito legal, você vai brincar muito, vai ser divertido, vai ter os amiguinhos. Vai encorajando ele. Nunca fique falando que você vai morrer de saudade. Ai, daqui a pouco a mamãe já vai buscar você. Não precisa ficar com medo. Você vai ficar sem a mamãe, mas a mamãe tá pensando em você. Qualquer coisa a tia vai ligar, a mamãe vai te buscar. Não fale isso, por mais que por dentro a gente fique naquela angústia, né? O primeiro dia foi muito difícil pra mim. Nossa, eu lembro que no caminho eu fui pensando, será que eu vou ver meu filho de novo alguma vez na vida? Né? Um medo bobo, mas normal, né? Imagina, 2 anos e 5 meses com a criança, né? O primeiro momento que você vai se separar é muito difícil. Mas por mais que a gente por dentro esteja assim em sofrimento, por fora a gente tem que encorajar a criança e mostrar pra ele que esse dia vai ser muito legal. E a sexta dica é justamente sobre o momento da despedida. Quando de fato vocês chegarem na escola, tente fazer uma despedida rápida, tranquila e sem drama. Por dentro a gente fica destruída, dá vontade de chorar, né? Mas a gente tem que manter a pose. Nesse período aí do Heitor, devido à pandemia, né, e também como é escola pública, eu não pude participar da adaptação. Muitas escolas, né, geralmente particulares, os pais eles podem ficar, né, nos primeiros dias ali junto com a criança na sala, acompanhando toda a rotina. No nosso caso, a gente não pôde entrar. Então a gente chegou na porta, a professora veio nos encontrar, ela pegou na mãozinha do Heitor e já foi levando ele pra sala pra conhecer a sala dele, os amiguinhos, e ele foi, numa boa. Ele só me deu tchau e foi, nem olhou pra trás. Eu quase morri, né? Fiquei lá, meu Deus, como assim? Meu filho, né? Não me deu nem bola. Mas eu achei ótimo, porque não teve, né, ali choro, não teve drama, foi muito rápido. E ele foi, né? Não ficamos valorizando aquele momento, aquela separação. E foi ótimo, né? Ele foi tranquilo, não deu trabalho. E a adaptação do Heitor funcionou da seguinte forma. Ele tá frequentando a escola agora em período integral. Então, a primeira semana, ele ficou só por 4 horas. Então, eu deixava ele às 7 da manhã e pegava às 11. E aí, a partir da segunda semana, ele já começou a ficar no período integral. Então, hoje ele tá lá das 7h30 até as 4h30 da tarde. Então, ele fica todo esse período lá na escolinha. Ele não chorou nem um dia, não deu trabalho para comer, nem para dormir, super bonzinho. E a 7ª dica é uma dica do Heitor. Na verdade é uma rotininha que ele inventou, mas eu acho que deve se aplicar para todas as crianças, eu achei muito legal, que é o objeto de segurança. O meu filho, ele não tem assim, ele não chupa chupeta, ele não tem um paninho especial, um bichinho especial, ele não tem assim esse objeto de segurança, né, que muitas crianças têm. Caso seu filho tenha, eu acho que é uma opção ele tentar levar esse brinquedinho, né, até o carro, até a porta da escola, ou entrar com o brinquedinho e depois coloca na bolsa. Mas no caso do Heitor, o que ele começou a inventar ali logo nos primeiros dias? Ele tem um monte de carrinhos desses Hot Wheels, sabe, aqueles carrinhos de brinquedo? E aí o Heitor começou a pedir pra mim todo dia que ele queria levar um carrinho. E como ele tava naquele negócio de aprender as cores e tal, cada dia o carrinho era de uma cor.
E aí eu achei até que ia dar problema, né? Porque eles tinham falado que agora na pandemia não era pra ficar levando brinquedo na escola, tal. Mas todo dia ele inventou essa história do carrinho. Então ele pega um carrinho e vai segurando esse carrinho na mão até a porta da escola. Então ele vai no carro com o carrinho, chega na porta da escola com o carrinho e entra lá de mão dada com a professora segurando o carrinho. Eu conversei com as professoras, né, no início ali, quando começou a acontecer essa história do carrinho, e aí, graças a Deus, elas foram super de boa, aceitaram, né, sem problemas nenhum. E aí ele entra com esse carrinho e elas me contaram que ele entra e aí rapidinho elas já pegam o carrinho e guardam na mochila, que ele nunca deu trabalho, né, pra dar o carrinho pra elas. Muito bonzinho, é só uma forma dele ter essa segurança, né? O carrinho dá uma segurança pra ele nesse momento de entrar ali na escolinha. Então eu achei muito legal e eu acho que se a criança tiver um objeto de apego, né, um brinquedinho, né, ou vocês podem criar uma rotina com algum tipo de brinquedinho, carrinho, bonequinho, alguma coisa, é muito legal pra criança porque dá essa sensação de segurança pra criança entrar na escola, pelo menos nesse primeiro momento. A próxima dica é para o momento em que você for buscar a criança na escola, que é se interessar pelo dia da criança. Então, todo dia quando eu pego ele, eu já vou perguntando: filho, e aí, como é que foi o dia hoje? Foi legal? Você brincou? Você comeu? O que que você comeu? Teve os amiguinhos brincaram com você? Vocês cantaram? Você escovou o dente? Dormiu? A professora ajudou você a comer? Você comeu sozinho? Então, a gente vai, né, conversando. E aí a gente volta de carro pra casa, então ele vai me contando tudo. A gente vem cantando as musiquinhas da escola, né? Eles cantam muito na escola, então a gente vem cantando as musiquinhas e é super legal. E é importante pra ele porque ele percebe, né, o quanto eu tô interessada também na escolinha. E ele quer contar, né? Ele quer contar o que aconteceu do jeitinho dele, né? Tem dia que ele tá mais falante, tem dia que ele tá mais cansado, né? Mas é muito legal, se interesse. Simplesmente não pegue a criança, enfia no carro e, né, ou vai pra casa com a criança em silêncio, né? Se interessa, pergunta, porque eles gostam de compartilhar, é importante pra eles. A nona dica é a mais difícil de todo esse processo, mas esteja preparado. O seu filho vai ficar doente. Não tem jeito, gente. Por mais forte que seu filho seja, ele vai ficar doente nesse processo de adaptação. O Heitor, meu filho mesmo, ele mamou no peito por mais de 2 anos. Ele nunca tinha ficado doente, eu nunca tinha tido febre, eu não sabia o que era levar ele em pronto-socorro. Ele sempre foi um menino super saudável, mas a gente estava também, né, isolado praticamente. Quase não teve contato com crianças nesse período da pandemia, tudo. E aí, na primeira semana, chegou sexta-feira, ele começou na segunda, na sexta-feira, o Heitor começou a ter coriza e espirrar, já pegou o primeiro resfriadinho dele. Ele não teve febre nem nada, tratei, né, com inalação ali em casa, mas aí a segunda semana ele já ficou um período sem ir pra escola. Então no começo pode ser que você tenha essa dificuldade, né? A criança vai uns dias, depois tem que ficar uns dias afastado e tal, mas esteja preparado, porque isso provavelmente vai acontecer. O Heitor era uma criança que não tinha, assim, coriza, por exemplo, era uma coisa que eu não via aqui em casa, nem sabia lidar direito com coriza, fazer lavagem nasal, essas coisas. E agora a coriza, né, é toda hora, vira e mexe, ele tá com o narizinho escorrendo, virou algo assim rotineiro. Mas acontece. E ele teve essa gripe, passou gripe pra mim, pro meu marido. Aí ele ficou uns dias, né, sem ir pra escola. Daí ele voltou a ir pra escola. Foi mais uma semana bem. Aí ele ficou doente de novo. Daí dessa vez, nessa segunda vez, ele teve febre, começou com uma tosse e tudo. Daí ele ficou mais um período sem ir pra escola. Então, tipo, ele ia uma semana, outra semana não ia, ia na outra. E uma coisa que eu reparei nesse processo todo é que é quase impossível você ter uma sala com crianças ali em que todas vão estar 100% saudáveis. Não tem jeito, sempre vai ter uma que tá tossindo, que tá com coriza. Às vezes em casa os pais nem perceberam, mas mandou pra lá, né, teve uma corizinha, uma tossezinha e já contamina os outros, porque eles ficam muito próximos, né? Essa idade do Heitor, eles são muito pequenininhos, eles não usam a máscara ainda. Então é difícil, é complicado, mas também faz parte do processo, né? Eles têm, né, que entrar em contato aí com esses vírus, bactérias, para ir adquirindo resistência também. A pediatra do Heitor, ela até costuma falar para mim assim, que se a gente fosse olhar racionalmente, a gente não mandaria a criança para a escola antes de 3 anos de idade, porque é um ambiente insalubre, né? Por mais que eles amem a escolinha, eles pedem para ir para a escolinha, a coisa mais bonitinha, mas é um ambiente insalubre para eles por conta desse contato, né, com muitas crianças, num ambiente ali que acaba sendo
muitas vezes fechado, e infelizmente isso vai fazer parte de todo esse processo. E a 10ª dica é respeite o tempo de cada criança. Claro que eu tô contando pra vocês aqui como foi a nossa experiência com o Heitor, né, que acabou sendo uma experiência super tranquila. Pra vocês terem uma ideia, a partir do 2º dia o Heitor já pedia pra ir pra escolinha, né. Eu lembro que quando eu fui buscar ele no 2º dia, ele não queria entrar no carro, ele entrou no carro sob protesto, e ele falava assim pra mim: mamãe, o Heitor quer brincar mais. Então assim, foi super gostoso de acompanhar, né, de ver o quanto ele tava feliz, apesar da gente ter tido, né, esses eventos aí dele ficar gripadinho, com tosse, que tira a nossa paz. Mas ele é um menininho muito sociável. Porém, nem todas as crianças, né, têm essa facilidade. Para algumas crianças é mais difícil esse processo. Então tem criança que chora muito, né? Principalmente às vezes eles têm a hora da sonequinha, então às vezes acorda da sonequinha, não tem ali a presença da mãe, do pai, da avó. Aí eles estranham, choram. Tem criança que não quer comer, que não quer beber água, né? Então a gente tem que respeitar o tempo de cada criança, né? Atender a criança nessas necessidades dela, né? Que vão ser únicas aí para cada criança. E também confiar na equipe, né? Confiar nessa equipe que tá ali cuidando do seu bebê. O Heitor, ele tem 4 professoras. Então, assim, né? Tive contato com todas elas, tudo, a gente já se conhece. E tem que confiar, gente. Não é fácil, né? A gente deixar nosso filho na mão de outras pessoas, né? Mas são profissionais que estão ali, né, para fazer o melhor pelos nossos filhos. E cada criança vai se adaptar ali no seu tempo, do seu jeitinho, né? Cada um vai encontrar ali a melhor forma, né, de conseguir passar, superar esse processo. E depois que eles se adaptam, é muito gostoso de ver o quanto a criança evolui. O Heitor, ele evoluiu demais, questão de fala, de autonomia, ele canta, é muito legal. E ele pede pra ir pra escola, ele fica feliz, né? Ele acorda às 5h30 da manhã falando: mamãe, vamos pra escola? Então, assim, é bom demais de ver o quanto, né, a escolinha faz bem pros nossos filhos. Mas a gente tem que passar por esse processo de adaptação. Para uns é mais fácil, para uns é mais difícil. Mas por isso que eu quis trazer essas dicas aqui para vocês hoje, para tentar ajudar vocês nesse processo também. E agora eu queria saber um pouquinho como que foi o seu processo aí de adaptação na escola. Por acaso você usou alguma dessas dicas ou tem alguma outra dica que eu não falei e você queria compartilhar aqui com a gente? Deixa pra mim aqui nos comentários. E se você quiser conhecer mais o meu trabalho, é só clicar nesse link aqui para ver os outros vídeos aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!